Capítulo 19. O Homem Velho. Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porquanto, tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Souria Omar, dilatamos as lides de beneficência iniciadas sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer os deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorro a infelizes suicidas perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Devassamos prisões e hospitais, descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual, agora às voltas com testemunhos recuperadores, em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam, não obstante as fictícias glórias de que se cercavam. E por toda parte, onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos, a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer, por nossa vez, o apostolado sublime da fraternidade. Ostensivas por meio da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras por ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma e outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias às sugestões santas da esperança. Um e outro coração se aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé, que igualmente aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos, na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Frequentemente, pois, produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc. Uma vez aprovados, estes trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes, por isso mesmo, à sua regeneração. E o faríamos pela operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de capturar-nos as ideias
a respeito de assuntos moralizadores ou instrutivos. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte de que não poderíamos prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certâmens de uma arte sagrada, a do bem. O encanto que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental, por meio de imagens das produções próprias. De outras esferas vizinhas desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando em nossos corações humílimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo e Frédéric Chopin, este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, por meio de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos, assim, ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrando à arte ou às belas letras as suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações, numa variedade atordoadora de temas, enquanto o gênio de Hugo mostrou em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador desta mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza, deslumbrava nossa sensibilidade até às lágrimas, atraindo-nos para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho, da redação e da ciência. Era o pensamento do grande Hugo vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores da epopeia do espírito, através de migrações terrenas e estágios no invisível, o que equivale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Surpreendeu-nos então a notícia, ali ventilada, de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois, em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerque em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão, em miríficas expansões de música arrebatadora, transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real, deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível, que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza.
Para tal desiderato, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiães, e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo o esplendor. Seria para eles como um estímulo ao trabalho mediúnico, a que se comprometeram ao reencarnar, instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então empolgava-nos santo entusiasmo, por julgarmos fácil tarefa, o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais têm o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdades para tanto apropriadas, e quando, desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade em além-túmulo ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Valemo-nos, pois, destas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor, por falta de bons obreiros do plano terreno, e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe dessedentaria a alma desconsolada e entristecida pelo acúmulo de desgraças. 2 acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, conquanto um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Na véspera, preveniram-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, entes caros já desencarnados. Aliados, porém, do movimento, supusemo-lo apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto, e por isso limitamo-nos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Bondosas e caritativas como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e, com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude, quando as desesperanças da existência ainda não nos haviam dado a sorver
o cálice fatal das amarguras. E, criando-os a nós outros, os ofereciam como agradáveis surpresas, a fim de recebermos nossa parentela e amigos à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins, de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar, suavemente irisadas, sob o reflexo indefinível de revérberos multicores, tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos deles traduziam o lar paterno, aquele recinto sacrossanto em que se passara nossa infância, e onde os primeiros anseios da vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual tão saudoso e ardentemente recordado é por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal, uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vira morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outrora, aos passos que me atirava, soluçando, aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do meu coração, torturado sempre pela incompreensão e mil razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. De todos eles recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. E recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Porque Ritinha de Cássia e Doris Mary tudo haviam preparado para que se perpetuassem em meu coração as impressões sacrossantas dos veros laços de família. Ambas asseveraram mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que, sendo instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade, examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras, descobriam o que de melhor nos calaria no ânimo e lhes transmitiam, por mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível, porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível, ao nosso caso, para que muito aproveitássemos da aprendizagem a fazer. Para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício, devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem métodos de vida à parte dos demais cidadãos. Muitas lágrimas derramei então, escondido meu rosto envergonhado no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. E sob cortinados olentes dos arvoredos, reunidos todos sob os dóceis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos, demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros de minha família que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. E, finalmente,
Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingira com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, pois que, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva após a morte, ralada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível. Que em vão o procurara pelas sombrias regiões por onde transitara, acossada por nefastas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalaram a personalidade e o arrependimento por haver renegado as dúlcidas efusões do amor a Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço durante vários anos, suplicara sinceramente, convertida à verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e, assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, recebera concessão para rever o filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. E Doris, Mary e Rita de Cássia, à mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo da infância. O segundo acontecimento que, a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso. Memórias que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava o venerável Tribunal da Suprema Justiça naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável em que sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal, às voltas com um avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna,
lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos, por meus raciocínios aventados no intuito de suavizá-la, e que, para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para meu conceito, o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara na satânica aventura, cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Delicadamente, os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu que, frente a frente com o tribunal da consciência, vai se examinar, julgando a si próprio sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma por cada uma das ações que andou praticando durante o existir de espírito, encarnado ou não encarnado. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Intuições de angústia auguravam desesperos em meu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia, a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes, e derramando pranto insopitável, pedi súplice, de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles, respondeu naquele tom imperioso que lhe era particular, enquanto suas palavras ressoaram pelo anfiteatro, ouvidas por todos. A fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que sob seus amorosos cuidados era que nos asiláramos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com as dos tutelares que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delíquio tonteou-me o cérebro, como se das potências sagradas do meu eu repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente, as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra. Inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que em minha própria memória se ia sucedendo em revivescência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora, pelo interior do meu espírito apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos de minha consciência,
qual irrupção de vagas que saltassem diques e se projetassem num impulso irreprimível, inundando região indefensa. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgate e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Lentamente, senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, da cidade Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de meus companheiros de infortúnio. Todavia, eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei a consciência no passado. Então, senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava, simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário, e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de quem tanto os judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas. Vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que, a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro Nazareno, pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir a tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à subida tão árdua em pleno calor do meio-dia. Era espetáculo que me saberia bem à maldade do caráter e a que, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardara esse acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente. Como que suores de pavor e agonia empastaram-me a fronte alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor. Eu estava louco, eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, perdão, Jesus. Pranto rescaldante incendiou minha alma e recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Todavia, vigilante, bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso do progresso do seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina! Prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre, que ontem apedrejaste. Eu não me poderia furtar ao impulso vibratório que me arrojava, na sondagem desse passado remoto,
porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares, e prossegui então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório, em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de verberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pulpos e chalaças soezes, e confesso que só não o agredi a pedradas ou mesmo à força do meu braço assassino, por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me senti inferior e mesquinho em toda parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo o que soubesse ou considerasse superior a mim. Feio, hirsuto, ignóbil, mutilado, pois faltava-me um braço, degenerado, ambicioso, de meu coração destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo, tudo o que reconhecesse belo e nobre, cônscio da minha impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados dos sofrimentos terrenos. Já então, a mesma Maria piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente, com solicitudes celestes. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria, apedrejando Estevão, misturando-me à turba sanhuda do poviléu ignaro, atraiçoando os santos do Senhor pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendia um patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel. Viera de longe, incrédulo e aventureiro, da Gália distante, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente, nos últimos meses do apostolado do Salvador. Fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração e eu a rejeitara, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Seguira, não obstante, o curso do tempo, arrastando-me a lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir, fosse na condição de homem ou na de espírito, despido das vestes carnais, porquanto também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho, e a figura sublime do crucificado é apontada como um modelo generoso a imitar-se. No entanto, fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até asseverar que nem mesmo chegava a perceber, com a devida clareza, a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo, a animalidade. Hoje sei que a lei imanente do progresso, qual ímã sábio e irresistível, me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me renascer como homem, a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes inerentes às condições da vida na terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição, tanto do planeta como da sua humanidade, me desenvolvessem lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época a que me reporto, no entanto, nada disso percebia, e tanto a existência humana como o interregno no além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Entretanto, através dos séculos, experimentei também grandes infortúnios. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal,
sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletiam. Subia, por vezes, a alturas famosas da escala social terrena, fato esse que não implicava a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e, para minha consciência, criando responsabilidades atordoadoras. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias, e sob seus auspícios é que se educam e evolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Galhas ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações à força de percebê-la sussurrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo, quer me encontrasse na terra sob formas humanas ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a calculada e interesseiramente, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que me perseguiam o destino através dos séculos, nessa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que à sua tutela se confiasse. O que eu não podia compreender, porém, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos ou convites, repetidos sempre para mim em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. E por isso eu esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levassem a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. Não obstante, ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações a respeito do melindroso assunto. Era, portanto, concludente que se minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me em confusões deploráveis, na obscuridade de um cárcere terreno envolvido em trevas, não obstante minha qualidade de habitante do mundo invisível. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor. Fim do capítulo.